Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da formação Node.js. E nessa aula nós vamos falar a respeito de um dos conceitos mais importantes quando a gente fala sobre desenvolvimento web, back-end, que é HTTP. Muita gente que quer começar a aprender a desenvolver para web back-end, ou até mesmo front-end, não sabe muito bem o que é HTTP e para que esse cara serve, tá? E nessa aula nós vamos esclarecer o que é HTTP, pois é muito importante que a gente entenda ele para que a gente consiga criar aplicações web mais robustas, mais completas e conseguir melhor entender a estrutura do Node para a web, beleza? Então vamos começar. Bom, o HTTP eu vou explicar ele em um exemplo prático, certo? Então vamos lá. Imagine que em um certo dia um usuário, eu vou chamar esse usuário aqui de Jonas, ele tem um trabalho da faculdade para fazer. Daí Jonas vai até o Google e faz a sua pesquisa, né? Digamos que o trabalho da faculdade dele é sobre JavaScript. Ele vai lá e pesquisa sobre JavaScript no Google e o Google retorna essa pesquisa para ele, certo? Então, esse é o exemplo prático que eu vou dar. O usuário chega, pesquisa no Google e o Google retorna a pesquisa. Você já parou para pensar como é que é possível você no seu computador ou o Jonas no computador dele se comunicar com o servidor da Google? Você já parou para pensar por que isso acontece e como isso acontece? Pois é. O Jonas só consegue acessar o servidor da Google graças a um cara chamado HTTP. O que é HTTP? A HTTP é um protocolo de transferência de dados na web. Ou seja, o Jonas só consegue se comunicar com o Google e o Google só consegue se comunicar com o Jonas graças a esse protocolo de transferência, graças ao HTTP, que está compartilhando informações entre eles dois. Então, quando o Jonas senta no computador dele e pesquisa lá no Google JavaScript, a partir do momento que ele faz essa pesquisa, ele está mandando informações do que ele quer para o servidor do Google através do protocolo HTTP. Então o Jonas chega aqui, digita o que é JavaScript e manda para o Google através do protocolo HTTP. Tá? Lembrando que o HTTP é um protocolo de transferência de dados. Então, o Jonas manda uma requisição de pesquisa para o Google. Ele fala: ei Google, por favor, me manda aí resultados de pesquisa sobre JavaScript. Então o Jonas manda uma requisição de pesquisa para o servidor do Google, onde a aplicação web do Google está rodando. Ele manda uma requisição sobre uma pesquisa sobre JavaScript. E essa comunicação só é possível porque entre o Jonas e entre o Google, entre o servidor do Google, o servidor onde a aplicação do Google de pesquisa está rodando, essa comunicação entre eles só é possível graças a um cara que está no meio, que é o protocolo HTTP. Você só consegue se comunicar com o site, você só está vendo essa aula agora, nesse momento, no YouTube, na Udemy ou em qualquer outro lugar, graças ao protocolo HTTP. Você clica para assistir o vídeo, você pede o vídeo para o servidor, você fala: ei servidor, por favor, me mande aí o vídeo de o que é HTTP da formação Node.js. O servidor vai lá, recebe a sua requisição e manda o vídeo para você, certo? Ou seja, o Jonas, aqui nesse exemplo, ele está fazendo uma requisição para o servidor back-end, né, das buscas do Google, para esse servidor retornar para ele os dados de busca do JavaScript. Então ele manda a requisição e o servidor ele tem a tarefa de enviar a resposta, tá? Então o HTTP ele é dividido nessas duas ações: requisição e resposta. Requisição e resposta, tá? Então o Jonas faz uma requisição sobre busca e o servidor, a aplicação back-end da Google, que sei lá, deve até rodar algumas partes em JavaScript, deve retornar o resultado da busca, o que é JavaScript, que foi o que o Jonas pediu. Então ele vai lá e retorna esse resultado para o Jonas. E esse retorno de dados do servidor para o Jonas só é possível
Por quê? Porque tem um HTTP que conecta eles dois, certo? O HTTP permite a transferência de dados. Então o Jonas chega, digita a pesquisa dele, manda a requisição de pesquisa e o Google devolve a página dos resultados de pesquisa. Não é isso mesmo? Quando você pesquisa alguma coisa no Google, você recebe como resposta uma página com os resultados de pesquisa, não é mesmo? Então é isso que é o HTTP. É o protocolo que move a web. Você só consegue se comunicar com a aplicação web graças ao HTTP, certo? E o HTTP é a base para o desenvolvimento de qualquer aplicação web hoje em dia. Beleza? E é o que a gente vai utilizar, obviamente, para desenvolver as nossas aplicações web com Node. Outro exemplo a respeito do protocolo HTTP, só para a gente fechar aqui. Você que está vendo essa aula aqui, seja qual for o site que você está vendo, quando você entra na página do site, você fala assim: ei site, me manda essa videoaula. O site recebe a sua requisição através do HTTP e o site vai te devolver, o site vai te dar uma resposta com essa aula para você assistir, certo? Então isso que é o protocolo HTTP. Qualquer dúvida que você tenha tido a respeito do HTTP, por favor, entre em contato comigo aqui pelo fórum que eu irei te responder. Então é isso, eu te vejo numa próxima.